Olá! Começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje. SDI1 absolve frigorífico de pagar indenização a empregado que teria sido vítima de acidente de trabalho. TAM é condenada a pagar adicional de insalubridade à empregada que limpava sanitários de avião. Parteiro de suínos, uma profissão inusitada, mas que já tem até pedidos de indenização julgados pelo TST. Tudo isso e muito mais. O TVTST já começou. Um frigorífico foi absolvido de pagar indenização por danos morais e materiais a um empregado que teria sido vítima de acidente de trabalho. A maioria dos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST considerou prescrita a pretensão de indenização do trabalhador. A defesa do frigorífico recorreu ao TST depois que os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinaram que o trabalhador, além de verbas rescisórias, deve receber pensão mensal equivalente a 70% da última remuneração. O trabalhador pediu na Justiça reparação por danos morais, estéticos e pensão por acidente de trabalho. Em agosto de 2004, ao descarregar uma carreta baú com carne bovina presa em ganchos, o empregado foi atingido no ombro esquerdo por uma das peças penduradas dentro do caminhão. Por 3 anos, o trabalhador ficou afastado da função de operador de empilhadeira. Como o acidente deixou sequelas irreversíveis no ombro, ele foi aposentado por invalidez pela Previdência Social. Mas o empregado alegou que não recebeu o valor correto porque o frigorífico não efetuou corretamente os recolhimentos previdenciários. Por causa da situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região determinou o reajuste, a correção do pagamento, além de indenização por danos morais e materiais. A defesa do frigorífico recorreu ao TST e pediu que fosse declarada a prescrição da ação. Sustentou que, considerando a data do acidente em agosto de 2004, o pedido de reparação na Justiça deveria acontecer até agosto de 2007. Isso porque o artigo 206 do Código Civil de 2002, que estabelecia no parágrafo 3º, inciso 5º, o prazo de 3 anos para entrar com a ação na Justiça. A discussão em torno do prazo prescricional se deve à existência de 3 regras diferentes. Até 2002, os casos de dano moral relativos a acidente de trabalho ou doença ocupacional seguiam a prescrição de 20 anos. Mas com a criação do novo Código Civil de 2003, criou-se a primeira regra de transição a fim de evitar prejuízos com a redução dos prazos. Se já houvesse se passado mais da metade do prazo prescricional anterior, ou seja, 10 anos, aplicava-se a regra antiga. Se a lesão tivesse ocorrido há menos de 10 anos, aplicava-se a nova prescrição, a de 3 anos, a contar da entrada em vigor do novo Código Civil. Mas a Emenda Constitucional 45 de 2004 mudou esse cenário, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar casos de dano moral decorrentes às relações de trabalho, que atrairia a prescrição trabalhista. Com relação ao marco inicial da contagem do prazo prescricional, a SDI1 do TST consolidou jurisprudência no sentido de que a prescrição coincide com a data da ciência inequívoca da lesão. Na 4ª turma do TST, o relator do caso, o ministro Fernando Eizono, entendeu, ao aceitar o recurso do frigorífico, que deve ser levado em consideração o prazo previsto no artigo 7º da Constituição Federal. O artigo estabelece prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Já na SDI1, o trabalhador tentou reverter a decisão que tornou o caso prescrito. Mas o relator, ministro Lélio Bentes Correia, concluiu que o debate sobre o prazo de prescrição não deveria ser feito pela SDI1. De fato, o acordo do Tribunal Regional refere a data da aposentadoria. Acontece que a egrégia turma conheceu do recurso de revista e lhe deu provimento.
Ao dar provimento ao recurso, substituiu o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional. E no acórdão da turma, não há menção a essa data, senão na transcrição do acórdão do Tribunal Regional. Mas os ministros Hugo Schorman e Ives Gandra Martins Filho abriram divergência. Para eles, a prescrição pode ser discutida e começaria a valer a partir da data da aposentadoria. Por isso, o pedido do trabalhador deveria ser aceito. O marco inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da incapacidade, que somente ocorre com a cessação do benefício auxílio-doença ou auxílio acidentário ou se houver aposentadoria. Registrada a data, é possível fazer o confronto. Mas os demais ministros da Corte seguiram o voto do relator e, por questões processuais, negaram o pedido do trabalhador, por entender que o que foi pedido nos embargos não foi objeto de discussão na turma. Um empregado do Banco Santander que foi dispensado do serviço quando estava de atestado médico vai ser reintegrado ao emprego. A decisão é da seção 2 de dissídios individuais. Quem fica muito tempo sentado, digitando, corre o risco de desenvolver doenças como a tendinite. Dona Ana trabalhou como atendente de telecomunicações durante 20 anos e se aposentou depois de desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, a LER. Comecei a sentir pela uma dormência na mão. Aí comecei a sentir umas furadas, como se fossem umas agulhas furando em cima da mão, né? Aí fui fazer fisioterapia, fiz tudo que pude fazer. Não deu e aí foi passando o tempo, fazendo perícia, até chegar ao ponto de realmente me aposentar. No caso de doença ocupacional, o trabalhador tem garantia de estabilidade no emprego por no mínimo 1 ano após o fim do afastamento pelo INSS e não pode ser demitido nesse período. É o que diz o artigo 118 da lei que trata sobre os planos de benefícios da Previdência Social. Por isso, um bancário do Banco Santander pediu na Justiça do Trabalho a reintegração ao emprego. Depois de ter o pedido inicial negado na primeira instância, ele entrou com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Segundo o empregado, ele trabalhou para a instituição durante 25 anos e foi dispensado quando estava de atestado médico. Já o banco alegou que a perícia realizada no processo havia apontado que o trabalhador estava em boas condições, sem nenhuma doença. Mas ainda assim um pedido de reintegração do trabalhador foi atendido em liminar concedida pelo TRT. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar Rodrigues, mesmo que a perícia tenha apontado boas condições de saúde do trabalhador meses depois do fim do contrato, ficou comprovado que o profissional tinha a garantia de estabilidade no emprego. Ainda posteriormente a essa conclusão pericial, o reclamante obteve nova prorrogação do auxílio-doença acidentário, o que confirma, a meu juízo, o acerto da decisão recorrida, tendo em conta que eventual recuperação da capacidade laborativa posterior à dissolução do contrato não se revela suficiente para afastar a situação acidentária que habilita-o à percepção do direito, ao reconhecimento do direito inscrito no artigo 118 da Lei 8.213 de 1991. Por unanimidade, os ministros da seção 2 de dissídios individuais negaram o recurso do banco e mantiveram a decisão provisória do TRT de reintegrar o trabalhador ao emprego, até que a ação inicial seja definitivamente julgada. O trabalhador faz jus à garantia provisória do emprego, que haverá de ser amplamente discutida na ação originária. E no próximo bloco, TAM é condenada a pagar adicional de insalubridade à empregada que limpava sanitários de avião. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E veja outras notícias de destaque na semana. A primeira edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada entre 16 e 20 de março, alcançou o total de 446 milhões de reais em acordos. O mutirão de conciliação, que envolveu os 24 tribunais regionais do trabalho e varas do trabalho de todo o país, atendeu mais de 160 mil pessoas em 68 mil audiências. O evento buscou proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas e ressaltar a importância da conciliação. Me pareceu satisfatório pelo empenho de todos os tribunais
em alcançarmos essa cifra. Porque uma coisa é nós, no dia a dia, estarmos ali conciliando. A conciliação é ininterrupta. Mas uma semana em que paramos dessa azáfama de audiências e etc., para tentarmos a conciliação e melhorarmos esse número, o Judiciário do Trabalho ele cresce. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, discutiram a possibilidade de parceria na área de governança digital, um projeto piloto do TCU. A iniciativa visa a tornar o Brasil um país 100% digital e, com isso, facilitar a fiscalização do uso do dinheiro público. É uma perspectiva concreta de avanço, não só em relação ao acompanhamento das políticas públicas, mas mais ainda em relação à aplicação idônea dos recursos públicos, que é o que exige cada cidadão brasileiro nos dias de hoje. Ou seja, é um efetivo combate à corrupção, aos desvios, aos superfaturamentos, enfim, a tudo aquilo que a gente sabe que pode simplificar e melhorar em relação à vida dos brasileiros. Para garantir o sucesso do projeto, o TCU busca o apoio de vários órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Com o Tribunal Superior do Trabalho, a parceria está garantida. E com ideias revolucionárias que virão, cedo ou tarde, trazer uma nova mentalidade para o país naquilo que é mais importante, assegurar a produtividade das empresas, qualificação de empregados, enfim, valorizar a cidadania brasileira. A companhia aérea TAM vai ter de pagar adicional de insalubridade a uma empregada que limpava sanitários de avião sem a proteção adequada. A decisão é da terceira turma do TST. A trabalhadora limpava banheiros de aviões da empresa TAM e, ao entrar na justiça, teve reconhecido pela Vara do Trabalho de Guarulhos, em São Paulo, o direito de receber adicional de insalubridade. A partir da apresentação de laudo pericial, o entendimento foi de que a atividade realizada pela auxiliar de limpeza se enquadrava na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre atividades e operações insalubres, nas quais há risco de infecções para o trabalhador. Vírus, bactérias, fungos, que podem ou não ser causadores de doenças. Por isso é que a gente recomenda o uso de equipamentos de proteção, quais sejam luvas, né? Um avental, se for o caso de ter uma limpeza com grande quantidade de água, né? Mas principalmente luvas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo, negou o pedido de adicional para auxiliar de limpeza. A empregada, então, recorreu ao TST. E aqui, a terceira turma restabeleceu a sentença que condenou a empresa ao pagamento da verba. A relatora do caso, desembargadora convocada Vânia Maria da Rocha Abensur, observou que já se consolidou o entendimento de que a limpeza de banheiros com grande circulação se enquadra como atividade insalubre em grau máximo, por não se confundir com a limpeza de residências e escritórios. Explicou ainda que foi registrado que a trabalhadora não tinha proteção adequada e que as luvas que usava se rompiam com facilidade. A decisão foi unânime. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram quase 2.000 compartilhamentos e pelo menos 100 comentários. A Maíra escreveu: a insalubridade dada a quem trabalha em limpeza de banheiro é lei. Eles contêm agentes biológicos e a pessoa fica exposta a bactérias. O Ítalo disse que é preciso saber qual produto é usado na formulação e se tem algo que prejudique o trabalhador se manuseado por um longo período de tempo. E você, qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. A 4ª turma do TST absolveu um fazendeiro de indenizar um trabalhador que fraturou o braço enquanto ordenhava uma vaca. Veja na reportagem. Tomar um leite tirado na hora, diretamente da vaca. Essa prática é comum na família de Franciélio. Desde criança, aprendeu a conviver com os animais da fazenda.
O trabalhador rural ordenha as vacas 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Se uma vaca der 10 litros de leite, passa 450 litros de sangue dentro do úbio para poder gerar esse leite. Então ela não aguenta armazenar de um dia para o outro. Aí por isso que é necessário ordenhar 2 vezes. Quando coloca a vaca no curral, Franciélio amarra as pernas dela para poder tirar o leite. Vai que ela vira a cabeça certa a você e tal. Prevenção é melhor amarrar. Ordenhar uma vaca é um serviço aparentemente fácil, mas é preciso muito cuidado. Franciélio faz isso há 10 anos e já levou um coice. Com sorte, não teve ferimentos graves. No entanto, um caso parecido aconteceu em Goiás. Um trabalhador fraturou o braço depois de levar um coice de uma vaca durante a ordenha. Ele entrou na Justiça do Trabalho afirmando que o patrão teve culpa por não fornecer os equipamentos de proteção individual. Em primeira instância, o patrão foi condenado por responsabilidade objetiva, quando não há necessidade de comprovação da culpa. Mas a decisão foi reformada no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Para o TRT, não existe um equipamento adequado, capaz de evitar um coice do animal. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator na 4ª turma, ministro Fernando Eisuono, manteve esse entendimento. Para ele, o regional deixou claro que o ocorrido foi um acidente. A decisão regional não viola, mas foi proferida em conformidade com o artigo 936 do Código Civil, porquanto o Tribunal de Origem concluiu que, no presente caso, ocorreu um caso fortuito que, infelizmente, fez com que o autor se acidentasse. E aqui, entre outras coisas, na decisão consta que essa alegação de que não houve fornecimento de EPI, que não há nenhum EPI para ordenhador de vaca. Até onde eu sei, o cuidado que se tem que tomar é amarrar as pernas. Se ele não fez... Por unanimidade, o recurso do trabalhador foi negado pela 4ª turma, ficando mantida a decisão do regional que negou a indenização por danos morais ao empregado. E no próximo bloco, parteiro de suínos. Você já ouviu falar dessa profissão? Pois ela existe e já tem até pedidos de indenização julgados pelo TST. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Veja outras notícias que também marcaram a semana. O TST e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina assinaram um acordo de cooperação técnica para permitir a integração de uma nova funcionalidade ao PJE-JT, a ferramenta de gestão interna de gabinete de magistrado e gestão interna de secretaria de varas foi elaborada pelo TRT de Santa Catarina e vai facilitar o controle de prazos das varas e permitir uma rápida visualização de estatísticas. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, assinou um termo de cooperação técnica com o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em que o TST cede 10 vagas no berçário da Corte Trabalhista para filhos de servidores do CNJ. É um gesto que presta homenagem a pelo menos 3 princípios fundamentais da nossa Constituição. Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana. Em segundo lugar, nós valorizamos a família, na medida em que nós proporcionamos aos pais e às mães que trabalham aqui nesse Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de estarem juntos aos seus filhos, ou pelo menos terem a certeza que seus filhos estão em boas mãos. Isto faz com que a família se consolide, se aperfeiçoe. Em terceiro lugar, nós fazemos uma homenagem especial à mulher, que tem também um lugar específico, não apenas na nossa Carta Magna, mas também nos tratados internacionais. O ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, assumiu a cadeira de número 75 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Criada em 1978, a academia é formada por 100 integrantes efetivos e tem como objetivos o estudo do direito do trabalho, o aperfeiçoamento e a difusão da legislação e a publicação de estudos. Não ingresso na academia com qualquer pretensão revolucionária, muito pelo contrário. Essa é outra das vaidades que não possuo.
Sei que é importante reconhecer o trabalho que vem sendo feito por meus pares. Os que fazem parte desta academia, a qual com orgulho me permito chamar de nossa, têm contribuído de maneira sistemática para que ela possa, cada vez mais, integrar-se à sociedade, de maneira a repercutir a visão de seus membros e a provocar o permanente debate das grandes questões atinentes ao direito do trabalho. Uma profissão, no mínimo, curiosa. Você vai conhecer agora o trabalho dos chamados parteiros de suínos, profissionais que auxiliam as fêmeas na hora do nascimento dos porquinhos. E esse contato permanente com os animais tem levado trabalhadores à justiça para pedir adicional de insalubridade. Entenda mais sobre essa profissão na reportagem de Cláudia Almeida. Uma estradinha de terra, algumas descidas e subidas e chegamos a esta fazenda que fica no Distrito Federal. E tá vendo esses galpões? Então, agora é hora de fazer silêncio. Estamos entrando em uma maternidade. Isso mesmo, aqui estão mais de 4.000 fêmeas prenhas. O período dura em média 116 dias. E esse sistema coletivo de gestação de suínos adotado na propriedade é referência no Brasil. De tão pesadas, muitas ficam assim, deitadas, só esperando a hora de sentir as primeiras contrações quando são transferidas para outro local. E para mostrar como que é realizado o parto de um leitãozinho, eu vou entrar agora nesse departamento aqui da maternidade da fazenda. Vocês podem perceber que foi preciso usar uma roupa aqui, toda especial, isso aqui para evitar a contaminação dos animais, é uma questão sanitária. E agora a gente vai mostrar de pertinho como que nasce um leitãozinho. Vamos lá. E agora eu cheguei aqui nas baias, onde ficam todas as fêmeas que já pariram e também aquelas que estão em trabalho de parto. Vou me aproximar agora dessa última baia aqui, onde tem essa fêmea. A gente pode perceber que ela está tendo contração. Aqui está em trabalho de parto, até já nasceu um leitãozinho, mas ainda tem uns 20 outros aí para nascerem. Os parteiros de suínos auxiliam as fêmeas na hora do nascimento dos filhotes. O parteiro ele auxilia para a aceleração do parto, com massagem, Mostra pra gente. Com massagem no aparelho mamário, massagem de aperto no abdômen dessa fêmea para que ajude ela na contração. Molhe essa fêmea para ela refrescar, que a tensão na hora do parto, no pré-parto, ela fica toda agitada e a gente entra com alguns processos para ajudar, para facilitar ela na hora do parto. E durante a nossa entrevista, uma surpresa. Atendimento operacional padrão para a gente poder atender todos esses partos e bem de forma exatamente estabelecida pelo padrão. Enquanto a gente falava aqui, explicava como que era, a natureza ela tem sua hora, seu momento. E acabou de nascer mais um leitãozinho. E o trabalho do parteiro, gente, ele continua, não parou não. Marco, e agora? Nasceu? Nasceu, aí a gente tem a primeira assistência ao leitão, que é a secagem do leitão. O que é esse pó? Esse pó é um pó secante para tirar a umidade do leitão, para manter o leitão, o aquecimento do leitão, que é fundamental nas primeiras horas de vida do leitão, que ele não perder a temperatura e mamar o colosso para criar imunidade para esse leitão. E também é um pó cicatrizante, não é? Pó cicatrizante também. Ele é pó secante e cicatrizante. E agora, depois disso, a gente vai colocar o leitãozinho para mamar. Justamente. Não é faz isso? a secagem, o corte de umbigo e coloca esse leitão para mamar. Para ser parteiro de suínos, não é preciso ter formação em veterinária. O profissional faz cursos teóricos sobre a gestação das fêmeas e também aprende na prática as técnicas de manejo dos animais na hora do parto. Esse advogado explica que a legislação reconhece o parteiro como um trabalhador rural. Para o direito do trabalho,
até por conta do artigo 7º da Constituição Federal, que equiparou os direitos do trabalhador urbano e do rural, o que importa é a função que ele exerce. Então, não importa se essa função está regulamentada, tem uma lei na qual regulamenta a profissão, o que importa para o direito do trabalho é a função que ele exerce. Uma vez exercida a função de parteiro e mexendo com restos de materiais biológicos, ele terá os mesmos direitos do trabalhador rural. Entre os direitos estão 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, horas extras, além do adicional de insalubridade. E é exatamente essa exposição que leva muitos trabalhadores a entrar na justiça para tentar receber o benefício. Recentemente, a 3ª turma do TST condenou uma granja de suínos mineira a pagar o adicional a uma trabalhadora. Ela conta que era responsável, inclusive, por recolher as placentas das fêmeas. O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, explica que as atividades da parteira estão previstas em uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que prevê o pagamento do adicional. O adicional de insalubridade ele é devido àquele trabalhador que labora em condições nocivas, possivelmente, potencialmente nocivas à saúde, e em atividades que são fixadas pelo Ministério do Trabalho. Essas atividades são definidas através de uma portaria, que é a Portaria 3.214. A portaria tem engloba uma norma, uma NR15, que traz um anexo 14, que seria o aplicável à situação dessa trabalhadora que laborava em suinocultura. E são garantias como essa que mostram o reconhecimento e o respeito a esses trabalhadores que têm nas mãos a responsabilidade de muitas vidas. E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada vai mostrar os resultados da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu de 16 a 20 de março em todos os tribunais regionais do trabalho do país. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do personal trainer e do dono da academia são respondidas por uma magistrada do TRT da 15ª Região em Campinas. Direto de Salvador, as iniciativas do TRT da 5ª Região para promover a reciclagem de papéis. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento daquelas pessoas que lidam com chocolate fica ainda mais aguçado na época da Páscoa. Tudo isso e muito mais no Jornada. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.